O que é ser Joy Boy? Aparentemente esse nome não se refere a uma pessoa em específico que viveu há 800 anos atrás, mas sim às pessoas que são destinadas a alcançar o topo do mundo e a encontrarem o One Piece. Pelas palavras do Kaido, só os mais fortes é que podem se tornar o Joy Boy, e pro Kaido o Luffy não merece esse título. Mas será que ele realmente não merece mesmo? Quais são as características que o Luffy tem que comprovam que ele sim pode se tornar o Joy Boy? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre os acontecimentos do capítulo 1014 de One Piece e de possíveis 3 mortes que aconteceram nesse capítulo. Vamos comentar também sobre o que é o Joy Boy e se o Luffy pode ou não se tornar ele. Nós vamos comentar tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes já deixa aquele likezão e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e venha fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nós vamos começar pelo Yamato e vamos deixar o Luffy e o Joy Boy pro final do vídeo, então assista esse vídeo até o final. Porque o Yamato tá no nível 3 de Onigashima, espancando todo mundo e indo em direção ao Kaido, ou aonde ele acha que o Kaido está, porque o Kaido já saiu do topo de Onigashima. O ponto aqui é que ele ainda se intitula Oden e diz que vai derrotar o Kaido por isso. Um problema que tem que ser resolvido até o final desse arco, porque se ele realmente quer navegar com os Mugiwaras, o Luffy não vai aceitar ele como Oden, porque o Oden morreu. Vai aceitar ele como Yamato, então ele tem que se encontrar até o final desse arco de Wano, para assim poder navegar com os Mugiwaras. Ao mesmo tempo que isso acontece, o Momonosuke acaba lendo o diário do Oden e descobrindo que ele não deve morrer ou não pode morrer porque vai acontecer alguma coisa. Nesse mesmo momento ele começa a sentir dores de cabeça muito fortes, tão fortes quanto a que ele estava sentindo lá em Zou. E eu só consigo imaginar que, será que é possível a Zunisha tá chegando no país de Wano e o Momonosuke tá sentindo ela e por isso ele começa a sentir dores de cabeça? Eu não acredito que seja pelo Luffy ter caído no mar, porque desde antes o Momonosuke tá monitorando ele e o Luffy já apanhou e ficou até desacordado em capítulos anteriores. Então essa dor de cabeça não seria pela sua ligação com o Luffy ou por um possível haki da observação que estaria mostrando o que está acontecendo com o Luffy. Eu só consigo imaginar que é a Zunisha chegando ao país de Wano, e isso pode até se comprovar um pouco ou dar mais uma chance para que isso aconteça com as próximas palavras do Momonosuke, dizendo que tem que avisar todo mundo sobre algo que vai acontecer. O que será isso? Eu só consigo imaginar que é a Zunisha. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Daí nós vamos pro Chopper no X1 contra uma das calamidades do Kaido, que no caso é o Queen. Agora ele tá no Monster Point lutando contra o Queen e conseguindo tancar as flechas do Perospero. Ele tá ali tancando um cara que é tão forte quanto um comandante doce e tá lutando contra outro que é uma das calamidades do Kaido. Quem imaginou que o Chopper, que é considerado um dos mais fracos, conseguiria fazer isso? Agora ele pode ficar transformado em seu Monster Point por 30 minutos, graças aos conhecimentos científicos do Caesar Clown, que aumentou ali a eficiência da Rumble Ball, e agora ele pode ficar com muito mais tempo, mas também aumentando o risco de utilizá-la. Só tem um problema nesse momento ou no Monster Point do Chopper, que é, se for realmente o seu despertar, quando é que ele vai despertar por si só, sem forçar sua Akuma no Mi a despertar com as Rumble Balls? Ele só vai ganhar todo aquele boost de poder que as bestas carcereiras de Impel Down têm depois que ele despertar por si só. E aí sim eu acredito que ele consiga bater de frente com o Queen ou com qualquer outro personagem que seja tão forte quanto ele. Mas quando é que isso vai acontecer? E a gente tem que lembrar que as Rumble Balls têm o seu risco. O Chopper ficava 3 minutos e depois ele não conseguia mais mexer o seu corpo, ele se destransformava e ficava inútil. Agora ele está conseguindo utilizar esse poder por 30 minutos e depois que ele se destransformar, se ele não conseguir derrotar o Queen, ele vai acabar morrendo porque vai ficar inútil, ele vai voltar para sua forma pequena e não vai conseguir mais se mexer. Vai ser ali um alvo fácil para que o Queen possa matar ele facilmente.
Então eu quero que o Chopper desperte logo para que ele tenha ali seu boost de poder, para que assim ele consiga ajudar muito mais os Mugiwaras. Até lá, se ele ficar dependendo só das Rumble Balls, vai ser muito difícil que ele possa evoluir e se tornar muito mais forte. Quando a notícia que o Luffy foi derrotado é mandada para toda Onigashima, todo mundo para, nem que seja por um momento, para pensar sobre isso. E aqui nós temos um problema de se lutar ao lado daquelas pessoas que você ama em uma guerra. Porque lá em Marineford, o começo da derrota dos piratas do Barba Branca foi quando o próprio Yonkou caiu de joelhos por sua doença. E depois disso ele foi atingido pelo Akainu. Nós temos ali os outros comandantes dele que estavam conseguindo lutar muito bem contra os seus adversários, mas pararam de prestar atenção neles depois que o Yonkou caiu. E assim eles foram derrotados de um por um. No caso, o Marco e o Jozu. Da mesma forma, aconteceu aqui na Guerra de Wano. Muita gente parou de prestar atenção nos seus inimigos, inclusive o Chopper, que foi atingido pelo Queen. Mas também nós temos aqueles com a sua vontade inabalável e que acreditam fortemente que o Luffy possa vencer, possa se sobressair. No caso, o Jinbão, que mesmo ouvindo essa notícia, ainda continuou lutando firme e forte contra o Rusu, e o Sanji e o Zoro, que mesmo ouvindo essa notícia e o Zoro ali todo ferrado, ainda assim se recusaram a se curvar perante o Kaido. Nós também temos o Lau, que ficou puto com o Luffy mais uma vez. Ele sempre fica porque o Luffy é muito inconsequente, e o Kid, que nem se importou, ele tá ali firme e forte frente à véia doida, pra conseguir vencê-la. Agora nós voltamos lá pro primeiro andar, no sótão, onde o Momonosuke e a Shinobu estão, e onde o Kinemon e a Okiku acabaram de chegar também. Mas ao mesmo tempo, o Kanjuro descobre onde é que eles estão e chega lá também disfarçado com o Oden. Ele se disfarça para enganar mais uma vez os Bainhas Vermelhas e fazer com que eles hesitem ali no último momento. E foi exatamente isso que aconteceu. A Okiku, mesmo sabendo que era o Kanjuro disfarçado, ela atacou ele com tudo, mas hesitou no último momento antes de matá-lo. E isso fez com que ela recebesse ali uma ferida fatal. E pelas palavras do Kinemon, dá a entender que ela não vai conseguir sobreviver. Então nós temos aqui uma possível primeira morte dos Bainhas Vermelhas. Eu acredito que o Shutemaru ou Ashura Doji não morreu lá naquele ataque do Oden também. Então, essa aqui pode ser que seja a primeira morte dos Bainhas Vermelhas. Antes que o Kanjuro pudesse atacar o Kinemon também, ele foi muito mais rápido e conseguiu derrotá-lo facilmente, aparentemente matando ele também. E isso foi adequado para o Kanjuro porque, segundo ele, no seu teatro ali como discípulo do Oden, o Kinemon foi o seu melhor amigo, então nada melhor do que ele para acabar com isso com as suas próprias mãos. É nesse momento que o Kaido também aparece porque ele foi atrás do Momonosuke e ele já prepara um ataque muito poderoso com o seu Kanabo imbuído com o Haki do Rei. Um ataque que é tão poderoso que mesmo Kinemon tentando proteger com as suas duas espadas, elas acabam quebrando e ele recebe todo aquele dano. E aqui a gente pode ter a contagem de mais uma morte, porque aparentemente ele recebeu todo aquele dano e eu não sei se o Kinemon conseguiria aguentar tudo aquilo. E até mesmo pela cara que o Momonosuke faz, que é uma cara de desespero. Então talvez a gente tenha que contar 3 mortes só nesse capítulo. Mas se tratando de One Piece, eu não acredito nisso. Pode ser que todos eles sobrevivam, mas eu quero que o Kanjuro sobreviva, mas só pra agonizar até morrer. Eu quero que aconteça isso com ele só de mal. Agora voltando lá pro começo do capítulo para falar sobre o Joy Boy, muita gente se questionava se esse era o nome de um cara que viveu há 800 anos atrás e que não conseguiu cumprir a promessa com a Princesa Sereia, que era retirar os tritões do fundo do mar e dar um lugar para eles na superfície. Mas aparentemente, pela fala do Kaido, não é assim. Joy Boy ou Garoto Sorridente são aquelas pessoas que têm a determinação para dominar os mares e se tornar o rei dos piratas. Se isso realmente for confirmado, nós podemos contar que o Joy Boy da época anterior a que a gente está vivendo foi o Roger, o cara que conseguiu dominar todos os mares e se tornar o rei dos piratas. Daí me vem à mente aquela frase do Barba Branca lá na Guerra de Marineford, sobre o Teach não ser o cara que o Roger está esperando. Será que isso não tem a ver só com determinação e sim com força também? Porque pelas palavras do Barba Branca, a única fraqueza do Teach é se achar demais, ou confiar demais nos seus poderes. E por mais que ele tenha uma das Akumas no Mi, ou se não a Akuma no Mi mais apelona do mundo de One Piece,
que é predadora natural de todas as outras Akuma no Mi, ainda assim ele acabou sendo derrotado pelo Barba Branca só com técnica e força bruta. Então pode ser que precise, além da determinação, a força para chegar lá, a força para estar no topo, e assim a pessoa pode se tornar o Joy Boy. Da mesma forma aconteceu com o Luffy lá no capítulo passado e nesse capítulo também. Ele acabou aprendendo que podia utilizar Haki do Rei nos seus ataques e confiou demais nesse poder sem ter treinado ele antes. Ele acabou sem Haki e sem Haki na frente da criatura mais forte do mundo de One Piece. E por isso que ele acabou sendo derrotado e a gente tem o resultado dele caindo no mar e aparentemente sendo morto. Então o que é o Joy Boy e como uma pessoa pode se tornar ele? Para mim, o Joy Boy seria uma pessoa capaz de ser forte o suficiente para dominar todos os mares e ainda se manter no topo do mundo de One Piece e ter força o suficiente para se manter lá em cima com todo mundo abaixo dele. Mas além disso, essa pessoa também teria que ter uma convicção e uma determinação inabalável para ultrapassar as barreiras e conseguir realizar os seus sonhos, e assim essa pessoa vai ser a pessoa mais livre do mundo de One Piece. E como ele é o mais livre, ele também vai querer que outras pessoas se tornem livres. Ele teria compaixão com essas pessoas, e com isso ele faria de tudo para ajudá-las a alcançar esse objetivo, a se tornarem livres também. Características que o Roger tinha e que o Luffy também tem. A única que ele está correndo atrás ainda é ser forte o suficiente para se manter no topo do mundo de One Piece, coisa que ele ainda não é, mas que está no curso da sua jornada, e com menos de 5 anos de aventura, ele já está batendo de frente com a criatura mais forte do mundo de One Piece, então é só questão de tempo. Será que a gente tá vendo o nascer do novo Joy Boy? A gente tem que contar pro Kaido que ele tá lutando contra o protagonista do anime, então ele não pode dizer que o Luffy não vai se tornar o Joy Boy. Na verdade, ele vai beijar a Lona. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E o que vocês acharam das características do que é o Joy Boy que eu citei nesse vídeo? Vocês concordam? E sobre as 3 possíveis mortes que aconteceram nesse capítulo do Kinemon, da Okiku e do Kanjuro, vocês realmente acreditam que eles morreram? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e vou tá lendo e dando o coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Eu tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!